Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Que bênção, não é? Você está bem? Que bom. Essa palavra é maravilhosa. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Isso serve muito para os nossos dias, não é? A palavra de Deus, ela é super atualizada. Talvez seja um dos livros mais antigos e com certeza um dos livros muito atuais. As pessoas tentam estudar de onde vieram as coisas, por que vieram, por que aconteceram, por que chegaram, por que nós vivemos o que vivemos, mas a palavra de Deus já havia registrado tudo. Deus é muito bom, Deus já sabia de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se vocês quiserem, podem acender um pouco mais as luzes. Já está aqui, Daniel? Ruth. Muito bom. Obrigado. Vamos abrir nesse texto aí de Mateus. Apesar de estar na tela, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus 5:8. Quiser deixar só isso aqui apagado? Isso. Mateus capítulo 5, versículo 8. Jesus leu ou disse, algumas bem-aventuranças. E uma das coisas que Jesus falou está no versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vou ler novamente. Mateus, capítulo 5, o versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o texto da primeira carta de Coríntios, nós já lemos ele hoje pela manhã, um dos textos que foram citados aqui pelo nosso apóstolo, falando sobre a aliança na qual estamos inseridos. A primeira carta de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vou ler novamente, primeira carta de Coríntios, capítulo 11 e o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado. Nós temos podido ver e experimentar a sua bondade e testificar que o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje reunidos como igreja, em cumprimento à tua palavra. Vamos cear. Já fizemos isso pela manhã e faremos agora à noite novamente. E nós somos gratos ao Senhor pela provisão nas nossas mesas. Nós somos gratos ao Senhor pela saúde dos nossos corpos. A tua palavra diz que ela mesmo é saúde para os nossos ossos. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo livramento, pelas curas que o Senhor já tem manifestado na vida da tua igreja, na vida dos nossos irmãos, na vida de todas as pessoas que têm necessitado, Pai. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela vida dos nossos líderes, que têm nos conduzido de maneira maravilhosa até aqui, guiados sim pelo teu Espírito Santo, e nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo também habita em nós. Por isso, Senhor, nós podemos dizer
e cantar nesta noite: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós venha nos trazer a confirmação, a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco, como já tem falado todos os dias neste lugar. Nós queremos sair daqui melhorados, aumentados, crescidos, mais parecidos contigo, Senhor. Essa é a Tua vontade e, consequentemente, a nossa também. Nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Esses textos, eles falam a respeito do coração, e a Bíblia fala muito sobre o coração, Jesus falou muito a respeito do coração, e mesmo quando o texto, na nossa linguagem, usa o termo coração, ou quando ele não usa, em sua maioria, a Bíblia está retratando a respeito daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos amadurecer. Portanto, está falando a respeito do nosso coração. Jesus falou muito a respeito do coração. Nesse sermão, quando ele foi falar sobre as bem-aventuranças, ele fez questão de deixar a respeito do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se nós formos pegar ao pé da letra, o texto está dizendo que aqueles que não são limpos de coração não verão a Deus. Então, nós precisamos ter uma preocupação enquanto filhos de Deus, limpar o nosso coração. Por isso que o texto da ceia, Paulo estava falando, e Paulo, eu gostei muito, outro dia o Samuel estava ministrando a ceia, e ele falou assim: não é para você deixar de tomar a ceia, o pastor Disseu também sempre fala isso, mas é para você se examinar. E ao invés de deixar a ceia passar na sua frente, falando: puxa, já que é para eu me examinar, não estou bem, então não vou tomar a ceia. Não, é o contrário, é para você e eu nos corrigirmos e tomarmos a ceia. É da vontade de Deus que eu e você andemos alinhados à vontade dEle. Amém? Você crê nisso? Muito bom. E isso exige esforço. Não é fácil. Não é simples. Jesus andou com alguns homens e ele tratou muito o coração deles. Em alguns momentos Jesus deu bronca, em outros momentos Jesus aliviou, para eles, mas nunca deixou de tratar o coração. Eles andaram com Jesus 3 anos e nós percebemos pela palavra, ao final desta caminhada, como eles já estavam com seu coração alinhados à vontade de Deus. Nós estamos caminhando com Jesus, cada um de nós há um tempo. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Ele. Se há 1 ano, se há 6 meses, se há 12 anos, se há 20 anos, há 30 ou há 40 ou há 50, não importa. Não importa que você tenha nascido na igreja, ou não importa que você tenha chegado o ano passado já depois de idoso. Mas o que importa é que o seu coração e o meu esteja alinhado à vontade de Deus. Mas esse termo coração, por mais simples que pareça, ele pode nos trazer algumas confusões. Então, eu gostaria de trabalhar um pouco a respeito disso hoje, para que você e eu não tenhamos dúvida. O som está bom para vocês? Para mim está meio eco assim, mas tá bom. Se está bom para vocês, está ótimo. Então vamos em frente. Quando a Bíblia fala, vamos fazer funcionar aqui. Muito bem. Quando a Bíblia fala a respeito de coração, o nosso idioma ele acaba prejudicando um pouco a situação toda, porque no português não existem palavras específicas para cada coisa que se quer dizer. Por exemplo, para ficar fácil da gente entender, Jesus, lá em João 3,16, citou para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
A vida eterna. Todo mundo conhece esse texto, ele está falando a respeito do termo mundo. Quer dizer o quê? Deus amou quem? O sistema ou as pessoas? As pessoas. Mas o mesmo Jesus falou assim: não fiquem desanimados, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele estava falando a respeito das pessoas ou do sistema? Do sistema, a mesma palavra. Então, às vezes isso pode gerar confusão para nós. O mesmo Jesus que falou que Deus amou o mundo de tal maneira, ele falou, não, no mundo tereis aflições. Então, o mesmo termo, isso pode trazer de fato alguma confusão para nós. Para isso que nós precisamos nos aprofundar e tentar entender para que fique claro no nosso coração, no nosso entendimento. Eu gosto muito do texto quando Jesus estava explicando aos discípulos a parábola do semeador, e no último versículo ele diz que a terra boa é aquele que ouve e compreende. Significa que não adianta só ouvir. Prometo que eu estou direitinho aqui com o microfone. E os ecos não são culpa minha. Jesus falou assim: bem-aventurado é aquele que ouve e compreende. Então, não é da vontade de Deus, irmão, que eu e você saiamos da igreja sem compreender a palavra. É da vontade de Deus que você entenda. É da vontade de Deus que eu e você sejamos cheios de graça e de conhecimento. Hoje de manhã o Gilmar, quando estava ministrando, ele falou que a terra está no tempo de ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Através de quem? Através de nós. Portanto, nós precisamos entender aquilo que nós aprendemos aqui na igreja. Então, vamos voltar aqui. A Bíblia fala de coração, existem muitos textos, eu coloquei alguns aqui para nós trabalharmos hoje, justamente para que haja entendimento e para que eu e você saibamos aonde trabalhar. E quando o texto fala, Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. De repente você poderia pensar assim, então, se eu for ao cardiologista, você sabe que cardiologista é um médico especializado em coração. E está falando dessa bomba aí, que está na foto, que é o centro, talvez um dos órgãos mais importantes, e eu, como não sou da medicina, não me atrevo a falar a respeito disso, mas eu sei que o coração é importante demais. É dele, que sai sangue para toda o nosso corpo. E pronto, acabou aqui o meu conhecimento para falar a vocês a respeito da máquina coração. O fato é o seguinte, será que Jesus falou, bem-aventurados aqueles que estão com o seu coração, cardiologicamente falando, limpo? Eu penso que não. Porque se Jesus estivesse falando sobre isso, muitos de nós estaria com problemas, porque talvez, é só um talvez, a maioria de nós, se formos ao cardiologista, vamos descobrir que alguma coisa nós temos não tão bem assim no nosso coração. Ou ele está trabalhando demais, ou ele está trabalhando de menos, ou ele tem algumas veias lá que não estão muito bem ajustadas, limpas, enfim. Tem a ver com o sangue, tem a ver com o tanto que nós temos de gordura no sangue. Olha, é um caso para estudarmos demais. Mas Jesus não estava falando a respeito deste órgão. Ele estava falando a respeito de outra coisa. A Bíblia fala e usa o coração para nos ensinar outras coisas. Mas, obviamente, que não é do órgão esse que está preso ao nosso centro aqui, levando sangue para todos nós. Talvez a Bíblia esteja falando mais ligado à nossa mente. Talvez a Bíblia esteja sugerindo para nós a respeito daquilo que nós pensamos. Talvez a Bíblia esteja nos dando dicas de como nós precisamos melhorar nas nossas intenções. A Bíblia fala muito de coração e usa muito esse termo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que texto é esse? Puxa vida, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar de quê? Guardar a respeito de quê? Preparar para quê? A mesma Bíblia fala, enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas.
quem o conhecerá? Aí nós temos uma dúvida, né? Puxa vida, mas eu já me converti, e agora? Meu coração continua enganoso ou não? Será que meu coração está alinhado com a vontade de Deus ou não? Então a Bíblia vai nos dando dicas e nós precisamos decifrar isso, nós precisamos entender, porque disso depende a nossa vida. Por isso que está escrito lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, deve ter algo importante nisso. Jesus falou em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O escritor de Atos dos Apóstolos, ele disse o seguinte, ele falou assim, vocês tinham, na verdade é um discurso que alguém estava dando, e nesse discurso, eu creio que foi Paulo, ele falou assim, vocês tinham um rei, Saul, mas vocês não estavam satisfeitos, e Deus então procurou um outro homem, e nesse texto diz, um homem segundo o seu coração. Puxa vida, como será que é o coração de Deus? Que tipo de pensamento passa por ali, e que nós como filhos de Deus, precisamos ter também. Então, são coisas que permeiam a nossa mente, e há uma discussão muito grande sobre isso. Será que eu como crente, o meu coração ainda é enganoso? Será que não? Será que tudo que eu falo provém de um coração que já não é mais enganoso? Será que estou falando a respeito dos meus sentimentos, do meu cérebro, daquilo que a minha mente pensa? Será que a minha mente pensa só coisas boas? Mesmo eu sendo filho de Deus, crente, convertido, aceitei Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de mim, será que na minha mente só passam coisas boas? Essa é uma pergunta que todos nós temos que olhar para dentro e fazê-la. Por isso que Paulo falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um dos problemas do coração nosso é que quando nós lemos esse texto, já nos dá uma vontade de examinar, não a nós mesmos, mas ao que está do nosso lado. Está vendo? Será que você realmente pode tomar a ceia? Será que aquele irmão ali, aquele irmão, eu tenho visto como ele age com a sua esposa. Mas irmãos, a Bíblia não falou para você examinar ninguém, nem eu. A Bíblia disse para nós examinarmos a nós mesmos. É um autoexame. É olhar para frente do espelho e encontrar os nossos problemas, os nossos defeitos. Sabe qual é o melhor espelho que nós podemos olhar para ele para encontrarmos os nossos defeitos? A palavra de Deus. Por isso é que nós temos que ler e compreender a palavra de Deus para que ela nos sirva como um espelho. Nós estamos vivendo dias difíceis. Imagina se Jesus falou lá naquele tempo, no mundo tereis aflições. Eu não creio que o mundo de hoje seja mais fácil ou mais difícil do que no tempo que Jesus falou, mas eu sei, e você sabe também, que as coisas não estão simples. Se nós dermos brecha, se nós bobearmos, nós entramos em confusão. Nós pecamos, nós erramos. Tanto é que o apóstolo Paulo falou, aquele que está em pé, tome cuidado, para que você não caia. Se o selo de crente fosse uma garantia de não erro, Paulo não teria dado tantas dicas. E ele mesmo falou, cuidado, não deis lugar ao diabo. Tome cuidado com as setas. Se revista da palavra de Deus, porque as setas virão. Irmãos, são dicas preciosas para que nós, ao longo de nossa caminhada, tenhamos consciência de que nós não podemos descuidar nem um segundo sequer. Se você tem dúvida, por exemplo, a respeito desse texto, eu vou colocar alguns textos aqui na tela. Separei alguns aqui para nós falarmos sobre eles. Por exemplo, eu já até citei aqui, Jeremias 13:22. Vou lá para nós lermos ele de maneira completa.
Jeremias capítulo 13 e o versículo 22. Diz assim: deixa eu ver se eu abri certo. Acho que não, né? Não é o 22. Uai, só. Enganoso é o coração. Pastor Francisco, me socorra, por favor. Hã? Não ouvi. Ah, muito obrigado. Então, peço perdão a você de eu ter anotado errado. Muito bem. Jeremias 17 e 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se nós olharmos para esse texto falando, bom, está falando a respeito da nossa mente. Mas eu suponho e quero fazê-lo acreditar que esse texto está falando a respeito dos nossos sentimentos. Nem sempre da nossa mente. E nós vamos falar daqui a pouco por que não da mente. Os nossos sentimentos vêm dos nossos desejos, das nossas vontades. E mesmo nós sendo crentes, mesmo sendo convertidos, alguém pode ter uma vontade equivocada e desalinhada à palavra de Deus. Se porventura passar na sua cabeça, puxa vida, olha aquele irmão, como é bonito. Nossa, como ele trata bem a esposa dele. Será que não é da vontade de Deus que eu tivesse me casado com ele? Meu Deus, será que não dá tempo? Repreenda. Repreenda, porque isto é um engano. E você não pode ter esse tipo de pensamento? Pode. E você deve levar isso adiante? Não. Puxa vida, você e eu, enquanto crentes, estamos sujeitos a termos pensamentos que não são pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Quantas pessoas estão caindo em erros porque justamente pecam e seguem o seu coração? Por isso que a Bíblia diz, cuidado, não se engane com os seus sentimentos. Você agora se converteu, você é filho de Deus. Esse é o recado. Você não pode mais andar sobre os seus sentimentos, porque os sentimentos eles virão. Existem momentos em que eu e você, que somos casados, por exemplo, não estamos bem no nosso casamento. E aí, o que o diabo vai fazer? Ele vai aproveitar nesse momento para colocar uma seta em você, esposa, em você, marido, para fazer com que os seus sentimentos apontem para uma outra pessoa. Se você e eu falarmos assim, não, mas eu sou crente, se o meu coração está apontando para isso, então, glória a Deus. Não, repreenda, porque isso é coisa do diabo. É o diabo querendo fazer com que você tenha sentimentos equivocados e o pior, acredite nos seus sentimentos. Então significa que o meu coração, ele é enganoso? Os meus sentimentos podem ser. Mas daqui a pouco nós vamos falar o que a Bíblia dá de remédio para isso. Eu não quero ficar aqui só nos problemas, né? Eu quero que você e eu entendamos os problemas, mas entendamos também a solução. Os sentimentos errados, eles podem vir? É lógico que podem. De repente vem no seu coração uma vontade de matar alguém. Senhor, eu sei que tua é a vingança, mas se de repente o Senhor permitir, eu mesmo posso executá-la. E eu lhe pergunto, é da vontade de Deus que você mate alguém? Não. Mas eu também lhe faço a pergunta, nunca passou pela sua cabeça a vontade de manifestar a ira de Deus sobre a vida de alguém?
Provavelmente sim. Ainda bem que você e eu não andamos armados por aí. Ainda bem que nós não estamos armados em casa. Quantas vezes, no seu casamento e no meu também, de repente já não passou na sua cabeça, ô Senhor, quanta coisa podia acontecer com essa pessoa, Mas é um sentimento enganoso, é uma raiva, são coisas que vêm e nós precisamos estar munidos da palavra de Deus para entendermos que essa não é a vontade de Deus, apesar desses sentimentos virem ao nosso coração. Irmãos, eu poderia aqui dar diversos exemplos, de você no trabalho, de você no ônibus, de você na rua, de você no táxi, de você aqui na igreja querendo matar alguém, de você em qualquer lugar, de você no seu casamento e eu também, de nós aqui no ensaio do louvor. Nós passamos por situações todos os dias em que, se nós fôssemos viver de acordo com a nossa vontade, os nossos sentimentos, nós cairíamos nesse texto de Jeremias 17:9. O coração é enganoso. Na verdade, ele está falando de um sentimento enganoso que vem, lhe dá vontade de fazer algo, e você tem que entender, mesmo sendo crente, eu não posso seguir esse sentimento. Qual é a resposta de Deus, bíblica, por exemplo, para esse texto, para essa vontade que vem? Romanos 8, há um texto, e nós vamos falar dele mais ao final, mas eu vou só citar para você. Ele fala assim: todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ou todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe o que significa? Que na maioria das vezes nós não temos mais que fazer a nossa vontade. Eu vou citar um exemplo de Jesus. Jesus estava no Getsêmani e a Bíblia diz que ele orou da seguinte maneira: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não foi isso que Jesus orou? Sim ou não? Sim, Jesus orou isso. Mas Jesus entendia que não era o seu sentimento que deveria prevalecer naquele momento. Que sentimento foi esse? Foi um sentimento do seu coração, um sentimento humano, um sentimento de falar: puxa vida, vai doer, não vai ser fácil isso. Então, Pai, olha, se possível, afasta ou passa de mim esse cálice. Mas, na sequência, Jesus fala: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então Jesus entendia que os seus sentimentos, as suas vontades, não eram as melhores naquele momento. E Jesus, a Bíblia diz que ele tinha os mesmos sentimentos que nós. Então você pode pensar: puxa, mas como que Jesus teve um sentimento enganoso? Por um momento Jesus falou: se possível, afasta, passa de mim essa situação. Mas ao mesmo tempo Jesus reconhecia que ele não estava ali para fazer a vontade dele, mas ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Então eu não quero seguir o meu coração, eu quero seguir aquilo que Deus tem para mim. Traduzindo o texto, foi isso que Jesus fez. Agora me fale, se Jesus passou por situação assim, por que nós não iríamos passar? Obviamente que passaremos. Obviamente que nós também cairemos em situações onde temos que olhar para o nosso coração. E é por isso, e eu gosto muito do texto de Provérbios também, está escrito aí, Provérbios 4:23, mas eu vou pedir licença a você para ler em outra versão. Abra lá, Provérbios 4:23, na sua Bíblia, e eu vou ler aqui numa versão que eu prefiro. Provérbios 4:23, provavelmente na sua versão, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, e ela fala um pouco diferente. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, nós precisamos cuidar ou não daquilo que vem à nossa mente. É claro que precisamos cuidar. Por isso que Paulo falou lá em Efésios,
Quando ele estava falando a respeito da armadura de Deus, ele falou que as setas viriam. Agora, a Bíblia é muito maravilhosa, irmãos. A Bíblia, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, que é sombra para nós do Novo Testamento, daquilo que nós vivemos, dessa aliança sobre a qual estamos inseridos nos dias de hoje, a Bíblia se completa. Tudo foi uma inspiração divina. Nada do que está escrito é por acaso. Aliás, a Bíblia diz de si mesma que toda ela serve para o nosso crescimento, para a nossa correção, porque ela é divinamente inspirada. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 119, 11, um texto que você provavelmente memorizou quando você ainda era criança. Diz assim: escondi a tua palavra, aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, o que eu estou fazendo com a palavra de Deus? Estou substituindo os meus pensamentos errados, os meus sentimentos errados, tudo aquilo que é da vontade da minha carne, por pensamentos alinhados com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela está contida de todos os pensamentos de Deus. Aí você pensa assim, puxa vida, mas então esse texto lá, quando Paulo citou que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim, porque Davi tinha sentimentos alinhados à vontade de Deus. Ah, mas Davi errou. Ué, porque ele não deu ouvido à vontade de Deus, mas deu ouvido a pensamentos errados. Davi também, como nós, estava sujeito. Mas se a Bíblia diz que ele tinha o coração alinhado à vontade de Deus, você e eu vai querer discutir isso? Não. Talvez Davi tinha maturidades, tinha uma compreensão de perdão, de arrependimento muito maior do que nós podemos ter. Teve um irmão uma vez que nós falamos aqui a respeito de Davi, faz muito tempo isso. E quando acabou o culto, ele falou assim, eu sei que você falou de Davi, mas eu não gosto muito desse personagem não. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque o que ele fez é imperdoável. Eu falei, irmão, mas se a Bíblia fala a respeito dele, conta a falência dele, mas conta de todo o seu arrependimento, toda a sua trajetória, tudo que ele foi, e ainda o cita como homem segundo o coração de Deus, quem somos nós? Para discutir com a Bíblia. O problema é que nós estamos na igreja, irmãos, e nós somos cheios de julgamento. Jesus tratou muito do coração, e é engraçado que Jesus uma vez estava com os fariseus, e eles ficaram preocupados porque os discípulos começaram a comer sem lavar a mão. E eles falaram entre si, começaram a criticar. Jesus falou assim, vocês estão preocupados porque eles estão comendo de mão suja? Então significa que pode entrar sujeira para dentro deles. Eu digo para vocês que o mais prejudicial não é o que entra, é o que sai. É engraçado ver como Jesus tratava do coração das pessoas. Nós estamos na igreja há tantos anos e às vezes, não poucas vezes, nos pegamos pensando em coisas desalinhadas da vontade de Deus. Às vezes nos pegamos querendo fazer justiça com os nossos próprios olhos dentro da igreja. Às vezes nos pegamos querendo julgar a atitude de um irmão, porque nós achamos que não deveria ser assim. Ué, mas quem diz que nós estamos aqui como juízes? Em nenhum momento a Bíblia diz, ei, você, cuide da vida do seu irmão para que ele cresça junto com você. Não. A Bíblia diz, examine-se você. Jesus falou, não julgue, para que você também não seja julgado. Pelo contrário, busque crescimento você. E nós estamos na igreja, entra ano e sai ano, e estamos despreocupados das coisas que vêm ao nosso coração. E quando alguém pergunta assim, mas o seu coração está limpo? Claro, como não? Eu tomo a ceia, eu dou o dízimo, eu sou uma bênção. Como que o meu coração não está limpo? Mas será que se nós nos expomos a essas verdades da palavra, nós estamos com o nosso coração limpo? Será que se nós nos expomos
a tudo aquilo que a Bíblia diz para nós a respeito do nosso coração, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós estamos com o nosso coração alinhado? Atos 13, 22, para lermos e registrarmos esse texto que eu citei. Paulo estava dando um discurso, e no versículo 22 ele diz assim: quando este foi retirado, estava falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, o próprio Deus falando, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. A Bíblia fala a respeito do coração de Davi. Sabe, irmãos, eu aprendo, e isso nos mostra que nós não temos competência para julgar as atitudes de ninguém. Nós não temos competência para julgarmos quem quer que seja. Deus conhece o nosso coração. E eu lhe pergunto, seu coração, você está cuidando para que ele esteja alinhado à vontade de Deus? Será que nós estamos tomando todos os cuidados para que o nosso coração esteja de fato alinhado à vontade de Deus? Olha esse texto de Filipenses 4 e 7. Que coisa maravilhosa para servir de espelho a nós. O mesmo Paulo, que em outra carta aqui aos Gálatas, ele falou assim, que há uma guerra constante entre o meu corpo e o espírito. Ele falou no capítulo 4 de Filipenses. O versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí o versículo 8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, olha o jeito que a palavra de Deus cuida do meu coração e do seu. Versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. É muito provável que você já esteve diante de uma situação e pensou assim, será que essa é a vontade de Deus? Independente de qual seja a situação, desde algo simples até algo mais sério, desde a compra de alguma coisa, pequena ou grande, até o início de um relacionamento com alguém, enfim, várias situações que todos nós aqui passamos, até o aceite de uma proposta de trabalho, de ministério, e você e eu nos perguntamos, será que essa é a vontade de Deus? Quantas vezes, né? Você não falou, mas Deus, será que isso que está diante de mim, será que é da tua vontade? E agora? E você pede oração, fala, ora por mim, porque eu estou num impasse, estou num dilema, qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para nós? Olha, irmãos, a Bíblia nos dá alguns textos, e esse aqui é um ótimo, para que a própria Bíblia nos traga as respostas. Aquilo que está diante de você é verdadeiro? Ótimo, já é um bom começo. Não, tem mentira envolvida? Caia fora.
Percebe que às vezes você e eu estamos querendo que Deus vá no nosso quarto, se manifestar a nós, desça lá um anjo, Jesus, a igreja toda dos céus, chegue lá para falar, ó, não faça isso ou faça isso. Não precisa, está na Bíblia. É honesto? Mais ou menos. Se explicar de um jeito, talvez possa ser honesto. Então corra, irmão. Porque se é honesto, é honesto. Se não é honesto, se precisa explicar, talvez não seja tão honesto. É justo? Não, é justo, tudo bem, a gente tem que matar algumas pessoas, mas é justo. Não, se não é justo, corra disso. Não, é super justo, para mim vai dar certo. Aquela pessoa, ela vai perder, ela vai ficar prejudicada, mas é Deus querendo fazer a vontade. Olha, é justo para mim, porque eu estou esperando isso há tanto tempo. Aliás, é até uma vingancinha. Não, irmão, se está envolvido isso e é a sua justiça que está prevalecendo, cuidado, talvez não seja. É puro? Está falando aqui tudo que é puro. É amável? É de boa fama? Todo mundo pode saber? Vai ser legal, as pessoas vão ficar felizes com você? Há alguma virtude nisso? Olha quantas coisas que às vezes eu e você oramos, ficamos anos orando, Senhor, mas puxa vida, aquele rapaz é tudo que eu sempre quis, olha as características dele, Senhor, meu Deus, ele é demais, mas ele está de acordo com a vontade de Deus? Ele é filho de Deus? Não é um jugo desigual? Irmãos, a Bíblia diz, e às vezes nós queremos ficar procurando textos para tentar dar garantia às nossas vontades. Cuidado, aí sim nós temos que olhar para o texto de Jeremias e falar, o coração realmente os sentimentos são enganosos. Você está apaixonada por um homem que já é o terceiro casamento dele, mas você fala, Senhor, mas ele é tão abençoado, nossa, olha, tudo bem, não deu certo com as outras mulheres dele, mas comigo vai dar, é o homem que o Senhor colocou, é o pão que desceu do céu. Irmã, não é. Você, irmão, está apaixonado por uma mulher que já saiu do primeiro, ou de outro casamento, ou viveu com alguém 30 anos, mas você fala, meu Deus, mas a culpa é dos outros que não deu certo, comigo, Senhor. Não, irmão, não é, não precisa nem orar, não insista muito nisso. Não, olha, uma oportunidade financeira maravilhosa, eu tenho que fazer um transporte aqui, eu não preciso nem me preocupar para onde vai, de onde vem, o que tem dentro do pacote, eu só preciso entregar. E a pessoa só falou para eu tomar cuidado, a polícia não pode me pegar. Irmão, não vai. Percebe que tem coisas que você não precisa orar. Pastor, ore por mim, porque olha, eu estou com uma causa na justiça, e quem sabe eu consiga ganhar 300 mil reais. Puxa, é mesmo? Qual é a causa? Não, a empresa que eu trabalhei 30 anos, eles me mandaram embora e agora eu quero exigir hora extra, eu acho que eu fui explorado, então eu queria que o senhor me ajudasse a orar. Irmão, não precisa nem orar, você está errado, você trabalhou lá 30 anos, meu filho, você comeu de lá 30 anos e agora você quer processar a empresa. Você percebe que é um sentimento equivocado? Mas foi injusto. Injusto? Você ficou 30 anos e foi injusto. Talvez você esteja sendo injusto. Acabou. Percebe que às vezes nós queremos lutar com coisas que não dá. Você está orando por coisas, e eu também, que mas não me vem uma resposta. Claro, mas as respostas são óbvias. As respostas são claras. Se está errado, se está desalinhado com a palavra de Deus, esqueça isso. O seu coração, os seus sentimentos estão querendo te levar para um lado equivocado. Você está querendo acreditar numa coisa que não dá. Você é crente. Percebe?
Ah, Senhor, olha, eu quero que o Espírito Santo me mostre por que eu tenho tanto problema de relacionamento na igreja. Todo mundo briga comigo. Meu Deus, olha, Senhor, cura essas pessoas. Irmão, mas são 50 pessoas que brigam com você. Será que tem que curar os 50 ou você? Eu brigo no louvor, eu brigo na diaconia, eu brigo na escola dominical, eu brigo na porta, eu brigo. Meu Deus, como as pessoas não conseguem se converter. Não, mas não são as pessoas, é você. Sou eu se nós estamos nessa situação. Percebe? Ah, mas acontece que eu sou convertido. Eu não erro, tomo a ceia, estou aqui há 38 anos. E daí? Está com o coração desalinhado. Está igual aqueles homens que Jesus falou para eles, aqueles mesmos que Jesus falou, olha, vocês estão preocupados com o que entra, mas o pior é o que sai. Jesus falou para eles que eles estavam presos na tradição dos anciãos. Sabe o que é a tradição dos anciãos? A tradição escrita por homens, a tradição que os homens colocam, a tradição que o seu coração de repente colocou, regras que não são as regras de Deus, não são os pensamentos de Deus, mas você e eu queremos colocar essas regras, e queremos impor isso às pessoas que andam ao nosso lado. Não. Ah, na minha família todo mundo precisa se converter. Olha, misericórdia. Todo mundo, olha, todo mundo saiu da igreja, só eu fiquei. Lógico, você mesmo expulsou todo mundo. Você está sendo um péssimo exemplo. Irmãos, não é possível. Alguém que passa 30 anos na igreja, ele conseguiu tirar toda a família dele. Tinha 30 aqui, ele tirou. Quem está errado? A família toda que desconverteu ou ele que talvez não soube ser o melhor exemplo para essa família? E nós queremos colocar a culpa nas pessoas, porque não nos examinamos, não temos a humildade de olhar para dentro de nós e falar, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E obviamente que essas coisas não são regras, eu estou falando de situações que todos nós estamos abertos a elas. Sabe, se o meu coração, se o meu casamento está ruim, eu não posso ser injusto de achar que só a outra pessoa é culpada. Não, eu preciso fazer a minha parte do negócio. Eu preciso fazer com que a coisa comece a melhorar por mim. Não é justo eu achar que na casa dos meus pais, se eu moro com eles, todo mundo está errado, só eu estou certo, por isso que está tudo uma baderna. Não. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Não é justo eu olhar para dentro do ministério do qual eu faço parte e falar, está todo mundo errado, só eu estou certo. Irmãos, sejamos humildes. Nós vemos essa palavra que nós cantamos aqui hoje, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e achamos assim, mas era óbvio, né? Pedro falar isso. Irmãos, não era tão óbvio não. Pedro teve que apanhar muito para ter o seu coração mudado. Teve que apanhar demais. Jesus teve que fazer com que ele reconhecesse todas as suas falências, todos os seus erros, tudo de ruim que havia dentro dele, até que ele pudesse falar, agora eu entendi, realmente, olha, se não for este homem, se não for essa companhia, eu não consigo melhorar. E nós, que estamos hoje dentro da igreja, o mesmo Paulo aí em Filipenses, pertinho de onde nós estamos, 2,13, eu gosto muito desse texto, que ele diz assim, desenvolvei Filipenses 2:12, diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai não é
o melhor termo, mas é o que está na nossa tradução. Mas em outra versão diz desenvolvei. Ou seja, você e eu não estamos prontos, nós precisamos crescer. Se você e eu colocamos na nossa cabeça que não, nós já estamos, olha, eu já cheguei na estatura de varão perfeito. Eu sim, não sei vocês, infelizmente talvez demore, mas irmão, se eu coloco isso a mim, já estou errado. Seria uma falta de humildade, e há pessoas que talvez estão achando que já estão perfeitos, já estou pronto, e você não está, e eu também não. Nós temos muito o que caminhar, nós temos muito para evoluir, nós temos muito para crescer. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Romanos 12, 2 diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento justamente para não acharmos que nós estamos corretos. Mas ele fala, por onde você vai renovar o seu entendimento? Vamos ler lá. 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso, pela palavra, renovar o meu entendimento. Se eu não renovar o meu entendimento, eu posso ficar preso em coisas erradas que eu acho que são sentimentos corretos. Eu posso achar que eu estou caminhando corretamente quando não estou. Eu posso achar que estou seguindo a vontade de Deus e não estou seguindo os meus sentimentos. E a Bíblia diz, cuidado com os seus sentimentos. E aí nós fechamos com esses textos. Romanos 8 e 14, aí pertinho de onde você está. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que interessante esse texto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Mas o texto não diz assim, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está escrito isso na sua Bíblia? Não. Leia aí de novo, para você não achar que eu estou invertendo. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito de Deus na sua Bíblia está com letra maiúscula, não está falando do seu espírito vivificado, está falando do Espírito Santo, aquele que lá em Coríntios Paulo diz que habita dentro de mim, dentro de você. Estes são filhos de Deus. Não está dizendo todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque até a Bíblia sabe que a maioria de nós ainda não é. A maioria de nós é levado pelos nossos sentimentos. Aí você fala, mas eu não me converti, então os meus sentimentos são corretos. Não, os seus sentimentos ainda, se você e eu não tomarmos cuidado, eles são enganosos, eles são errados, porque é a mesma Bíblia que fala, irmãos, cuidado, tudo que é honesto, pensa, significa que você pode pensar em coisas desonestas. Tudo que é justo, pensa sobre isso, significa que você e eu podemos pensar sobre coisas injustas. Tudo que é puro, pense sobre isso, significa que você e eu podemos pensar sobre coisas impuras. E se nós não tomamos cuidado, teve uma vez uma pessoa que falou para nós assim, ela se separou aqui da igreja. E você sabe muito bem o conceito que nós temos muito bem estruturado a respeito de casamento aqui. Casamento, irmãos, é algo maravilhoso.
de Deus para mim e para você. Você crê nisso? É uma bênção. Seu casamento não é uma bênção? Sim ou não? Sim. Sua esposa não é uma bênção? Fala, irmão. Sim. Aí. Seu marido não é uma bênção? Fala, irmã. Sim, é uma bênção. Casamento é bom demais. Hoje, por exemplo, um rapaz chegou ali na porta e falou assim: ó, eu queria trazer minhas alianças aqui, comprar uma aliança para você abençoar nós, para vocês, a igreja. Eu falei, amém, mas o senhor já casou? Já casei no civil. Eu falei, então, glória a Deus. Está casado? Ele falou, estou casado, só que eu não casei na igreja. Eu falei, amém, então venha, nós vamos abençoar. É o primeiro casamento? É, só tem um. Eu falei, então, glória a Deus, olha que bom. Acabou de chegar na nossa igreja e quer ser abençoado, amém. Agora, essa pessoa chegou e falou assim, olha, então eu me separei, e sabe o que Deus me mostrou? Que eu casei errado. Não, irmão, não foi Deus que te mostrou isso, você está querendo achar isso. Não, Deus me mostrou que eu casei errado. Não. Primeiro, você casou porque você quis, não foi? Ou foi Deus que foi lá no seu quarto e falou, casa aí? Alguém aqui foi Deus que foi no seu quarto e falou, casa aí? Foi, Serginho? Não. Você casou por quê? Você quis, não foi? Foi ou não? Foi você que foi apaixonado por essa pessoa aí e casou? Foi. Ou foi seu pai que pagou o dote? Tem alguém aqui que foi casado nessa circunstância? Que alguém pagou o dote pelo seu... Pode ser que haja. Não é muito comum nos dias que nós vivemos, mas pode ser. Eu já contei aqui, minha avó falou que ela casou com o homem que ela não gostava. Ela gostava de um João, casou com o outro. Mas ela falou, mas ficou com ele até a morte. E ela morreu também, foi o único casamento dela. Amém. De repente tem pessoas aqui que estão nessas condições, mas a maioria de nós não. Então seu casamento é uma bênção. Você é abençoado. Aí de repente dá uma doida no você termina e fala, não, tá vendo, eu sabia que não era de Deus. Não, irmão, era de Deus sim. Você não casou? Era de Deus. Ah, mas acontece que eu casei no lugar tal, não casei aqui na igreja, então por isso que não era de Deus. Irmão, você não casou? Foi de Deus. Agora é nesse casamento que você vai ficar. Não, mas acontece que, olha, o Espírito Santo está colocando um sentimento em mim por outra pessoa. Não é o Espírito Santo, é o diabo. E é você mesmo. Não, mas acontece, olha, eu tenho recebido umas mensagens, irmão, repreende. É o cão. Não, olhe, até eu vejo alguns textos que casam certinho. É o diabo fazendo você ler texto. E aí, de repente, eu estou lá no Facebook e vejo uma mensagem tão linda. É o cão também. Irmão, corra. Sabe, não tem como você e eu queremos maquiar, né? O pastor gosta de falar sobre maquiar o defunto, né? Não queira maquiar essas coisas, está errado. Então, como ser guiado pelo Espírito Santo? E não seguir as vontades erradas. Puxa, mas meu Deus, estou há 40 anos na igreja, pensei que eu nunca poderia ter uma vontade errada. Ah, pode e muito. Toda vez que você pensa em bater em alguém aqui na igreja, irmão, é errado. Faça isso não. Nossa, aquele irmão me tirou do sério, me deu a vontade. Não, está errado. A vontade você pode até vir, mas você repreende ela, não é de Deus. E volta para trás. Ore pelo meu irmão, ore pelo seu irmão. Sabe, nós precisamos entender como ser guiado pelo Espírito Santo, olhando para todas essas coisas. Por isso que Davi falou do jeito que ele falou, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí Paulo deve ter pego o mesmo texto, colocou lá em Efésios. Coloque a palavra de Deus na sua cabeça, para proteção contra os dardos que vão vir. Quando vierem essas coisas malignas, né? Olha, puxa vida, será que não dá para você trocar de casamento? Não, aí você já sabe a palavra, você vai lá e repreende esses dardos. Será que não dá para eu arrumar um negócio aqui nesse trabalho e ganhar um dinheiro extra? Não, irmão, se é ilícito, corra disso.
Se não é justo, se não é honesto, se não é legal, corra. Puxa, mas olha, o Espírito Santo está falando comigo aqui que se eu fizer uma mudancinha, sabe, no meu imposto de renda, eu consigo restituir mais. E eu acho que é o Espírito Santo mesmo, porque se eu restituir mais, o meu dízimo vai ser melhor. Ah, glória a Deus, vou até falar com o pastor. Não, irmão, se você tem que colocar lá que o seu filho é um gato, que o seu filho é o filho do teu irmão, que tua mãe e teu pai, que já até morreram, são dependentes de você, está errado. Não faça isso, não precisa nem do Espírito Santo te falar, eu mesmo te falo. Não faça isso. Não, olha, ó, eu estou aqui ajustando a venda desse carro, e eu sei que se eu falar tal coisa, se eu mudar aqui no quilometragem um zerinho, o que muda isso? A pessoa me paga mais, olha que benção. Não, irmão, não é benção, é maldição para você. Não, se eu fizer um gato aqui na água, misericórdia, irmão. E ainda está orando, Senhor, me ajuda que dê tudo certo. Não, tira o gato. Não é de Deus. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Pensou? Seu vizinho que sabe que você é crente, chegar na tua casa e ver lá o fio o cano lá da água, todo mudado lá. Aí você fala para ele, ó, aprendi uma técnica, foi Deus que me deu. Não, irmão, misericórdia. Ó que má fama. Não é de boa fama. Não precisa nem do pastor te dar uma bronca. Percebe que tem coisa que não precisa do Espírito Santo descer lá no teu quarto para falar? Primeiro que ele está dentro de você. Então, precisa de nós olharmos para a palavra de Deus e sabermos que, às vezes, esses sentimentos são equivocados. E olha que texto maravilhoso. Esse, nós vamos encerrar assim. Gilmar, se quiser, por favor, vir para cá com os irmãos. Primeira carta de Coríntios. Nós sonhamos sobre esse texto, capítulo 2 e o versículo 9. Quantas vezes você já não orou isso? Quantas vezes nós já não oramos, já cantamos, já falamos, né? Primeira carta de Coríntios, capítulo 2 e verso 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí você fala assim, mas até quando que eu vou esperar essas coisas? Sabe, irmãos, tem tantas coisas acontecendo na nossa vida, e nós, às vezes, desprezamos. Mas Deus já tem feito coisa demais na nossa vida, e é bom que você e eu reconheçamos isso. Mas acontece que no versículo 10, ele diz assim, que essas coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, aquele mesmo que nós lemos em Romanos 8 e 14, que a Bíblia diz que todos os que são guiados por Ele são filhos de Deus, Ele habita dentro de você. Você crê nisso? Você crê nisso ou não? Amém. Então, irmão, se você acredita nisso, o Espírito Santo está dentro de você, se tem coisas que você tem dúvida, ore. Se tem coisas que ainda, se você não conseguiu encontrar na Bíblia, aliás, peça conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes nós ficamos tempos em dúvida sobre coisas que, se você pedisse um conselho, você teria a resposta rapidamente. Se você pedisse um conselho, a solução viria rapidamente. Mas amém, não importa, vamos corrigir daqui para frente. Sabe? Peça conselho e ore. O Espírito Santo vai trazer a você. Puxa, eu não achei sobre esse tema que eu estou em dúvida, eu não achei na Bíblia. Se você achou hoje e nunca tinha ouvido essas coisas e falou, não, se realmente não era honesto, posso esquecer. Não era puro, posso esquecer. Não era justo, posso esquecer. Beleza, glória a Deus. Se você hoje, pela palavra, recebeu a direção sobre isso, amém. Mas se você não recebeu, ore. O Espírito Santo está dentro de você. Não tenha dúvida.
Mas se você tiver, fale com Deus, ore, fala: Senhor, eu não posso fazer as coisas em dúvida, eu preciso ter paz no meu coração. Use alguém para falar comigo, use o meu pastor, use a igreja, use a palavra, mas eu preciso fazer a coisa certa. Eu não posso errar. Sabe, eu gosto muito daquela frase que o pastor Rui usa, e ele fala: tem que ser um acidente. Errar não pode ser uma coisa que todo dia você erra, e todo dia você... Imagina se nós vivêssemos batendo o carro todo dia. Tem que ser um acidente bater o carro. Errar tem que ser um acidente. Às vezes tem pessoas errando todos os dias, e pior, você erra com você erra com o marido, você erra com a esposa, você erra com a família, você erra no seu trabalho, você erra com a igreja, você está se prejudicando, porque você fala: não, mas estou seguindo o que o meu coração diz. Não, nem sempre o que os seus sentimentos dizem está correto. Nem sempre vem os pensamentos corretos na sua mente. Tome cuidado. Toda vez que a Bíblia diz: tome cuidado, fique atento, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o caminho que você tem andado, cuidado com a maneira com que você tem conduzido, cuidado, não tenha dúvida. Outro dia eu ouvi um homem falando, um filósofo, ele falou assim: olha, se o que você vai fazer você não pode contar para sua mãe, já deve estar errado. Então, pense nisso. Fala: será que isso as pessoas poderiam saber? Será que as pessoas poderiam compartilhar dessa ideia que eu estou tendo? Será que eu poderia contar para todo mundo? Será que o meu pastor ia ficar orgulhoso de mim? Será que meu marido aprova? Será que minha esposa aprova? Será que os meus filhos aprovam? Irmãos, se você começa a fazer 5 perguntas e dá 5, tem 3 não, tem 2 não, tem 1 não, acenda um farol amarelo. Atenção, tome cuidado. Deus não vai compactuar com sentimentos equivocados. Amém?